Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou falar com você sobre arrependimento. Isso. Micheline, o que você vai falar sobre arrependimento? Eu quero lembrar você das vezes que você colocou aquela palavrinha mágica na sua vida. Que você colocou aquela palavrinha mágica na frente das suas decisões. Que palavrinha mágica é essa, Micheline? Aquela palavra, e se? E se eu tivesse feito? E se eu não tivesse feito? E se eu tivesse ido? E se eu não tivesse ido? Se eu tivesse ligado? E se eu não tivesse ligado? Quantas vezes você já se viu nessa situação? Eu, Micheline, já me vi muitas vezes. Então, com tantos assuntos que eu escuto no meu dia a dia, com tantas decisões que às vezes eu preciso tomar no meu dia a dia, na minha vida e na vida das minhas estrelinhas, dos meus alunos, das minhas alunas, eu falei, hoje esse é o assunto que eu quero falar com você, porque eu acredito que em algum momento na sua vida, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, no seu relacionamento, você já precisou tomar alguma decisão. E nesse tomar alguma decisão veio essa palavra mágica, e se? Porque às vezes, muitas vezes, a gente toma uma decisão e passa algum tempo, às vezes passa um segundo, vem aquele arrependimento, não vem? A gente fala, meu Deus, por que eu liguei? E se eu não tivesse ligado? Por que eu falei sim? E se eu tivesse falado não? Porque eu retornei. Então começa a vir um monte de, borbulham na nossa mente, um monte de situações opostas à decisão que nós tomamos. Então esse se nos persegue na nossa vida. Quantas vezes, às vezes você no seu trabalho, você teve que tomar uma decisão em aceitar um trabalho e às vezes você pensa, e se eu não aceitar? Eu vou ter uma vida mais tranquila? E se eu aceitar? E assim vai, consequentemente. E só que eu quero falar muitas vezes, o que é o assunto que eu atendo mais aqui e que mais me procura é no relacionamento. E se eu tivesse ligado? E se eu não tivesse atendido? E se eu tivesse remandado uma mensagem a tempo? E se eu tivesse coragem para não ceder? E se eu tivesse coragem para ir atrás daquela pessoa? E se isso não tivesse acontecido, como eu estaria agora? É muito fácil a gente falar quando é na vida do outro. Mas muitas vezes, quando é na nossa vida, quando a gente precisa de um conselho para nós, é muito difícil, Então, muitas vezes a gente precisa se colocar em terceira pessoa para a gente poder conseguir ouvir o que a gente precisa ouvir. A gente tomar a decisão que a gente precisa, não é? E, pois bem, no decorrer dos anos na minha vida, alguns momentos, vários momentos, esse ele veio para mim. E com isso, com o tempo e nos momentos mais importantes que eu tive que tomar a decisão mais importante na minha vida, como eu disse nos meus vídeos anteriores, foi sobre o meu divórcio, Foi sobre quando eu sofri uma traição dentro do meu casamento e eu tive que tomar uma decisão, de continuar com a pessoa e me divorciar dessa pessoa. E eu posso dizer para você, e se eu tivesse perdoado, e se eu tivesse continuado, isso durante uma semana eu amadureci essa palavra, essa palavrinha mágica. E eu posso dizer para você que essa palavrinha me fez entender muitas coisas. E muitas coisas foram as coisas que eu coloquei na balança quando isso aconteceu comigo. Quando veio à tona, quando eu descobri que estava acontecendo, estava desmoronando, vamos dizer, um casamento, uma relação maravilhosa que eu tinha com o meu ex-marido. E quando eu comecei, eu já falei em outros vídeos para você e volto a repetir aqui agora.
Na época eu fiz uma análise, né? Porque eu desconfiei em um dia e foram quase 6 dias para eu poder pegar uma mensagem e terminar a minha relação, terminar o meu casamento. E nesse meio tempo, eu peguei uma folha, poucas pessoas sabem disso, né? E agora eu quero compartilhar com você algumas coisas que fez sentido na minha vida, que faz sentido para mim, quero compartilhar com você. Possa ser que isso faça sentido não agora, não na sua vida, no seu relacionamento, na sua vida amorosa, mas pode ser que vá fazer sentido na sua vida pessoal, na decisão de um trabalho, mas em algum momento vai fazer sentido. E se não fizer sentido para você, que você compartilhe o meu vídeo, tá? E agora já paro até para pedir para você, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal, deixe seu comentário, que o seu comentário é o termômetro do meu trabalho, ok? E coloca um curtir aqui no vídeo se você gostou no final desse vídeo, combinado? Então, eu quero dizer a você que quando eu fiz uma análise, e se eu continuasse com o meu ex-marido? E se eu terminasse com o meu ex-marido? Então ali eu fiz duas tabelas de coisas que eu poderia me tornar, que a Micheline poderia se tornar ao longo da vida e que a Micheline era ali naquele momento. Então eu coloquei vários pontos de quem eu era na minha vida pessoal, na minha vida profissional, na minha vida com a sociedade, que eu sempre gostei de fazer os meus trabalhos voluntários. Então, às vezes, ali, por estar no casamento, em nenhum momento, quanto a isso, o meu ex-marido me bloqueava, né? Esse meu ex-companheiro me bloqueava, não. Durante 12 anos, eu não tive problema nenhum, em nenhum ponto da minha vida com ele. Ele sempre foi uma pessoa maravilhosa. Por isso que eu volto a repetir, para mim foi um peso muito grande, eu tive que tomar uma decisão muito grande, porque foi uma traição. Então, eu poderia respeitar, porque, né, perdoar ali naquele momento, entender e continuar a minha vida. Mas eu também poderia, e como aconteceu comigo, eu entendi que eu não merecia aquilo. Eu entendi que aquilo não era do meu mundo, né? Que aquilo não fazia parte da minha história, que eu não poderia permitir aquilo. Então, eu fiz essa tabelinha. E se eu continuasse com ele, e se eu me divorciasse dele? E aí, quando eu fui colocando quais eram os meus sonhos, quais eram os meus planos, o que eu gostaria de fazer, eu posso dizer a você que o divórcio, ele ganhou, né? Eu sozinha tinha muito mais pontos para serem trabalhados em mim, muito mais coisas que eu poderia fazer sozinha, que eu poderia conquistar sozinha. E aí, gente, nesse meio tempo, o que eu falo para você? Algumas pessoas vieram perguntar para mim. Eu ouvi que talvez aquilo aconteceu porque eu deixava o meu ex-marido muito sozinho. Eu viajava bastante, né? A minha empresa era na cidade vizinha, que hoje é aqui, né? Na cidade de Cajuru, e na época eu morava em Ribeirão Preto com ele. Então, às vezes eu dormia em Cajuru, na casa dos meus pais, e voltava só no outro dia. Então eu ouvia assim das pessoas: ah, você deixou o seu marido muito tempo sozinho, você dormia 1, 2 dias fora de casa. Ah, você sempre foi muito ocupada, focada muito no trabalho. Então esse era um peso que eu poderia trazer para mim e me sentir culpada. E é um peso que muitas pessoas, quando eles estão em uma relação, a pessoa sente. Então eu poderia naquele momento, se eu não conhecesse quem era a Micheline, se eu não tivesse domínio de como era o meu relacionamento, o meu casamento, o quanto eu me dediquei, o quanto nós éramos parceiros, o quanto um confiava no outro, o quanto a gente se amava, olha, eu poderia dizer a você que eu estaria 1000 vezes arrependida, né? Arrependida do quê? Do que, Micheline, arrependida? Arrependida de não ter feito algo. Aí viria as palavras:
né? Viria a palavrinha mágica. E se eu tivesse ficado mais tempo com meu marido? E se eu tivesse me dedicado mais com meu marido? E se eu tivesse viajado mais com ele? E se eu tivesse voltado todos os dias para casa e não deixasse ele ficar sozinho? E se eu não tivesse deixado ele sair com os amigos para fazer happy hour? Olha, são muito e se que vem pra gente. São muito e se que vem na nossa vida. E eu posso garantir a você que quando você sabe do que você é capaz, quando você tem o amor próprio, quando você sabe que o que você fez naquele ciclo, você fez o do bom e do melhor para outra pessoa, você não precisa de arrependimento. Só que com o tempo, isso não foi o suficiente, né? Porque até então eu saí do relacionamento muito bem, feliz, né? Logo veio minha gravidez, né? Que já estava ali, eu já estava gestando, mas não sabia. E o que eu quero falar para você, que com o tempo eu fui amadurecendo esse eu si, né? E eu posso dizer para você que se todos esses pontos de interrogação, se eu tivesse feito eles um a um, o meu divórcio em algum momento viria. Por quê? Por que eu digo isso? Porque na nossa vida, nada, exatamente nada é por acaso. Na nossa vida, exatamente nenhum segundo, né? E nenhum milésimo de segundo acontece na nossa vida por um acaso. Se assim aconteceu, é porque assim já estava escrito para acontecer. Muitas vezes a gente quer mudar o nosso destino, a gente quer mudar a nossa história. Lógico que tem situações que a gente faz e a gente vai lá e acontece. Mas por quê? Porque aquilo é o que está dentro do nosso interior. Então, quando a gente sabe o que a gente quer, e às vezes você olha para aquela pessoa, você não dá nada para aquela pessoa, e você olha quando vê que aquela pessoa cresceu na vida, aquela pessoa se transformou, aquela pessoa, né, tem um sucesso maravilhoso na vida dela, e você fala, como que ela conseguiu aquilo, fazer essa mudança na vida? É porque algo estava interno nela. Então, quando tem algo interno dentro da gente, que a gente sabe o que a gente quer, o universo, gente, ele trabalha e em algum momento ele vai trazer uma circunstância, ele vai trazer um momento para aquele momento ser encerrado, para você seguir a sua outra linha, para você seguir a sua estrada. E talvez pode ser um momento doloroso e que você não vai entender na hora. Se eu falar para vocês que eu sofri muito com o meu divórcio, eu vou estar mentindo para vocês. Porque quando eu fiz essa análise de quem eu era ali dentro do casamento, quem eu seria se eu continuasse dentro do meu casamento e quem eu seria se eu encerrasse aquele ciclo e fosse em busca da Micheline que acreditava, da Micheline que acredita no amor próprio, na Micheline. Como que uma pessoa acredita num amor próprio e ela pode perdoar uma traição? Como que uma pessoa acredita no amor próprio e ela vai aceitar migalhas? Não faz sentido, não fazia sentido para mim. E quando eu fiz essa análise e eu comecei, os dias foram passando e veio minha gravidez, e eu comecei a entender que o universo estava trabalhando para que eu pudesse seguir tudo que estava dentro de mim, que eu acreditava que eu era capaz, que eu ia conseguir, que eu era aquela mulher, que eu tinha a imagem daquela mulher dentro de mim e aquela imagem estava crescendo a cada dia mais. Eu comecei a entender que não existe a possibilidade de você mudar e se o meu marido não tivesse me traído hoje eu nem penso nessa possibilidade. Por quê? Porque isso aconteceu porque era para ter acontecido. Essa foi a ajuda do universo, entendeu? O universo tinha que fazer algo para que eu pudesse seguir a minha vida, para que eu pudesse seguir a minha carreira profissional, para que eu pudesse realizar o meu sonho, que era conhecer vários países, conhecer várias culturas. Porém, se eu tivesse casada, olha o que eu acabei de falar para você. Se eu tivesse casada, isso seria possível? Talvez sim, talvez não.
né? Porque talvez eu não me sentia tão livre para ir em busca dos meus objetivos como eu estava divorciada. Eu não estaria tão disposta, né, para ir em busca como eu estava divorciada. Então, assim, eu digo para você, hoje você pode ter algum momento na sua vida que você sentiu arrependimento e que talvez você pensa, e se eu não tivesse ligado, se eu não tivesse atendido? Quantas vezes, às vezes, a gente está se relacionando com uma pessoa, né? E a gente pensa assim, e se eu tivesse ligado aquela hora para combinar da gente sair? E se eu não tivesse atendido, tivesse sido mais difícil, né? Tivesse protelado um pouco mais o nosso encontro, essa pessoa ia gostar mais de mim, essa pessoa não ia gostar de mim? E se eu não tivesse falado muitas coisas que eu falei na hora do nervoso? Então eu quero dizer para você, não se arrependa. Não se arrependa de algo que você sabe que a sua mente está tranquila, né? A não ser que você magoou alguma pessoa, que você precisa pedir perdão para uma pessoa. Aí é diferente, né? Mas a partir do momento que você não magoou, a partir do momento que você não deve desculpas, que você não deve o perdão e que você olha o outro lado, né, da situação e você vê que esse e se não aconteceu ou aconteceu para você ter uma vida melhor, para você fazer o seu caminho sozinho, para você fazer o seu caminho sozinha, você vai começar a ver o quão poderoso é quando a gente para analisar os mínimos detalhes. Quando a gente para a gente poder ver o que o universo pode trazer de presente pra gente. Então, às vezes, a gente fica um pouco chateada, fica um pouco chateado porque alguém não deu atenção. Eu tava ficando com aquela pessoa e adorei ficar com aquele rapaz, né, com aquela moça. Mas, gente, aí não deu certo, né? O si não deixou. E quando você menos espera, aparece o quê? Uma pessoa maravilhosa no seu caminho, né? Aparece uma pessoa que é merecedora do seu amor. Aparece um homem, uma mulher que é merecedor do seu amor, do seu afeto, do seu respeito, do seu carinho. Então, eu quero deixar essa mensagem para você hoje de arrependimento. Para você não se arrepender tanto assim, para você não carregar essa culpa do arrependimento para sua vida, essa palavra, o peso, né, do arrependimento. Que quando vier alguma situação que você pensar e se, né, você logo analisar e fazer essa análise como? Como eu gosto de dizer para você, como a Michelini sempre diz para você, pegar uma folha e colocar, escrever. E se eu fizer isso? E se eu não fizer isso? O que vai afetar na minha vida hoje? O que pode afetar na minha vida amanhã? Eu vou crescer com isso? Talvez no primeiro momento não vai ser tão favorável. Às vezes você vai falar assim, eu acho que eu tô errado, eu acho que eu tô errada. Talvez você ainda vai sentir lá no fundinho um arrependimento. Mas quando isso passar 1 dia, 2 dias e que você olhar nesse papel e que você começar a visualizar nesse papel a sua pessoa, a figura da pessoa, quem você é, o que você quer, você vai ver que esse e se vai ficar leve. Esse se foi um empurrão para sua vida. Esse e se ficou para trás e você sabe da força que você tem para você continuar o seu caminho. Então, a partir de hoje, pare de carregar o peso desse esse. Isso na sua vida profissional também, às vezes numa oportunidade de trabalho, às vezes numa oportunidade de e se eu trocar de trabalho e não conseguir lá na frente? E se eu pedir demissão e não conseguir algo, né, ao longo do meu caminho? E se tudo na nossa vida nós precisamos analisar? Nada, nós podemos tomar uma decisão, lógico, tem coisas, né, não nada, mas tem coisas que a gente toma uma decisão sem a gente pensar muito, mas isso é aquela decisão que já tá certa, aquela escolha que nós já fizemos, é o poder daquela decisão que já é o concreto, é aquilo que você quer,
que você não precisa ficar buscando perguntas para aquilo. Mas a partir do momento que você busca a pergunta, que você se pergunta o e se, vale a pena você escrever. Vale a pena você anotar. E que a partir de agora, o que eu desejo na sua vida é que você não tenha mais o peso do arrependimento na sua vida. E que tudo acontece porque tem que acontecer. Tudo não acontece nem um dia antes, nem um dia depois. E tem uma série, já falando nesse assunto, que eu gosto muito. Tipo assim, tô apaixonada por ela, né? Terminei de assistir esses dias. Que foi indicação de uma querida amiga minha, a Poli. Ela me indicou essa série. E, gente, eu comecei a assistir e eu assisti em 2 dias. Porque, assim, era tudo que eu gosto. E é nesse assunto que eu estou compartilhando com você hoje. E se eu não tivesse te conhecido? Assiste, é uma série na Netflix. Se eu não tivesse te conhecido, é uma série maravilhosa e ela deixa isso claro pra gente, do que eu estou falando aqui pra você, né? De muitas vezes a gente ter que achar que se tivesse tomado a decisão, é o contrário, né? Tudo estaria perfeito. E eu repito, nada acontece por acaso. Tudo está escrito e cabe a nós, cabe a mim, cabe a você tomar a decisão, saber o que você merece, o que é seu de direito e você dia a dia lutar, reivindicar pelo seu direito, pelo seu amor próprio, pelo o amor que vem do outro para você, pelo o seu cargo profissional, né? Pelo seu sucesso profissional, pela pessoa que você quer deixar, né, o seu nome na sociedade, pela pessoa que você quer se tornar. Então cabe a nós, a cada um de nós, ser responsável pelo nosso destino. Esse é o meu recadinho de hoje para você. Então, mais uma vez eu repito, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, tá? Deixa o seu like se você gostou do vídeo de hoje. E o que eu desejo para você, uma vida leve, uma vida iluminada. Um beijo no seu coração e até mais.